Oi, pessoal, vamos ver se dá por aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou fazer um teste. Oi, pessoal. Vamos ver. Ai, ai. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos retomar o estudo então. Vamos recomeçar, né? Vamos lá. Então, o capítulo 6, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, Psicofonia Consciente. Então, o André Luiz, o Hilário e o Aulus, né, estavam observando a reunião mediúnica. E aí a gente vê, né, o André Luiz continuando aqui. Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Né? Então, 3 guardas trazendo o infeliz irmão. Era infortunado solteirão desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Tá? Então era um solteirão desencarnado, né? Estava inconsciente, nem enxergava os espíritos amigos, vigilantes que o estava trazendo, tá? Ele não enxergava, né? Caminhava à maneira de um surdo cego, só para a gente fazer uma ideia, né? É como se fosse um surdo cego, né, que estava ali meio inconsciente do que estava acontecendo. Impelido por forças que não conseguia identificar. Aí a explicação que veio do Aulus, né? É um desventurado obsessor. É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente que desde muito tempo se ajusta, informou o Aulus. Né? Também não, é um desventurado obsessor, mesmo que ele esteja inconsciente, pessoal, ele está agindo à maneira de um obsessor, tá? Por isso que o Aulus está chamando ele de obsessor, mesmo que ele não tenha exatamente uma noção do que ele está fazendo, uma consciência, ele está meio que alienado, mas ele está obsediando, né? Nós vamos entender isso já já, tá? Então, a maneira de um surdo cego impelido por forças que não conseguia identificar. Aí a explicação do Aulus, né? É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente que desde muito tempo se ajusta. Quer dizer, faz tempo que ele está num determinado ambiente, obsediando alguém, nós já vamos entender, né? Informou Aulus, compadecido. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura.
Tá? Quer dizer, ele desencarnou, estava assim no auge das suas forças, né, em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Quer dizer, que ele estava no meio da festa, né, se extenuou, né, se esgotou em termos de energias nas festas, né? Vamos ver que festa que é essa, né? E acabou desencarnando. Vamos ver o que aconteceu com ele, né? Com esse rapaz. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do Espírito. Estão vendo? Ó? Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do Espírito. Né? Olha que interessante. Que ele... Vamos ver o que aconteceu, né? Essa intoxicação. Vamos ver que tipo de intoxicação foi essa, né? Que cadaverizou o corpo dele quando ele não tinha preparação, né? Porque, pessoal, quando a pessoa tem a pessoa tem uma doença terminal, por exemplo, e aí ela vai se preparando para a morte, é uma coisa. Agora, quando ela tem uma morte súbita, assim, um acidente, né? Ou uma intoxicação, como no caso aqui, pega a pessoa desprevenida, né? Ela às vezes está no vigor das forças, de repente, né, é lançada para o mundo espiritual sem nenhuma preparação, né? Ok? Então, e como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro, que de certo fora antecipadamente preparada, continuou explicando, né? O Aulus, ele já sabia, já conhecia o caso. Boa noite a todos que estão chegando, pessoal, sejam bem-vindos, um grande abraço, tá? Então, o Aulus já conhecia o caso, né? Aí ele foi explicando para o André Luiz e para o Hilário, né? Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Né? Então, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, quer dizer, no estado lamentável que ele mesmo criou para si. Né? É o caso aqui desse rapaz que está sendo atendido, né? Esse espírito que está vindo a uma reunião mediúnica para ser atendido, né? Ok? Então ele não está com consciência, né? E está andando envolto pelas trevas que ele mesmo criou para si, né? Como qualquer alienado mental em estado grave, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só um instante. Só um instantinho, pessoal. Certo. Ok. Então vamos lá. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá ok, né? Não tá travando, nada, né? Acho que tá funcionando, né? Então vamos lá. Desenfaixando-se da veste de carne, com o pensamento enovelado à paixão por nossa irmã, hoje torturada e enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si. Então vamos lá, vamos entender que tem bastante informação aqui, né? Então esse rapaz que morreu
em meio a festividades, né? Após se esgotar em festividades, está alienado e tal, ele acabou se intoxicando e faleceu, né? Quando ele se libertou do corpo físico, quando ele desencarnou, o que, que aconteceu? Com o pensamento ligado à moça que foi procurar ajuda na casa espírita, né? A moça que foi buscar ajuda, que está ali na reunião mediúnica em busca de socorro, né? Então ela está sendo ajudada e ele está sendo trazido ali para a reunião. O que está acontecendo? Ele estava na casa da moça, ele estava vampirizando a moça, ele estava obsediando a moça. Quando ele desencarnou, ele trazia a mente fixada nessa moça, que é uma pessoa que ele estava tendo contato afetivo com ela e tal. E quando ele desencarnou, ele estava com a mente bastante ligado nela, né? Então, com o pensamento enovelado, a paixão por nossa irmã, que está ali na reunião mediúnica recebendo auxílio, né? Hoje torturada e enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas. Que não, ela, certamente ele desencarnando, né? Certamente ele desencarnando, ela ficou muito comovida, ficou aflita e acabou retendo ele, né? Junto a ela, né? Né? Quer dizer, acabou retendo ele, né? Desencarnado junto a ela, tá? Porque não só ele ficou com o pensamento ligado nela, ela também ficou ligada a ele. E certamente muito aflita pela morte dele, né? Ela passou a sintonizar muito com ele, atraindo-o para junto dela, tá? E se tornou uma enferma. Hoje, torturada enferma, como diz o Aulus, né? Passou a vampirizar-lhe o corpo. Olha só, passou a vampirizar-lhe o corpo. Quer dizer que esse rapaz, sendo atraído por ela, né, e ela por ele passou a vampirizar o corpo dela. Como assim, Alexandre, vampirizar o corpo dela? Ele passou a sugar das energias vitais dela. Por quê? Porque aquele que desencarna e não aprendeu ainda a extrair a sua energia da relação com Deus, com o universo, né, com a vida, né, através de processos mais avançados de alimentação espiritual, eles se sentem fracos, necessitados da vitalidade material. Em quem que eles vão buscar? Eles vão buscar nos encarnados, o alimento que eles sentem falta. Tá? É o caso aqui. E é o caso de milhões de espíritos, que tem toda a sua economia energética baseada na exploração dos encarnados. As regiões do umbral, por exemplo, né, que são as regiões de sofrimento em torno do planeta, toda a economia do umbral gira em torno da exploração dos encarnados. É como se nós fôssemos o pasto dos obsessores, né, daqueles que estão no umbral, nós encarnados e os nossos fluidos materiais que nós exteriorizamos, ok? Então, ele, sem o perceber, se acomodou a ela. É o famoso encosto, né? Estou brincando aqui, mas ele, né, sem perceber, ele se acomodou a ela, porque ligado a ela e ela ligado a ele, ela sentindo falta dele, ele sentindo falta dela, ele se acomodou a ela. Só que ele está em desequilíbrio e ela também está desequilibrada, ok? A perda do veículo físico, na deficiência espiritual em que se achava,
deixou integralmente desarvorado, como náufrago dentro da noite. Né? Quer dizer, o fato dele ter perdido o corpo físico, totalmente sem preparo para isso, né? Deixou ele como náufrago dentro da noite. Né? Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, né? Da mulher que ele se envolveu, né? Enquanto estava encarnado, né? Adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar, nela encontrou novo instrumento de sensação. Olha que interessante. Nela encontrou novo instrumento de sensação. Tá? Vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Olha que interessante, né, pessoal? É interessante, por quê? Porque ela certamente, até com uma certa mediunidade, ela com uma certa percepção e ligada à mente dele, ele necessitado, ele se acomodou às condições mediúnicas dela, ele é médium sem o saber, está sendo médium sem o saber, ele foi se acoplando a ela. Em se acoplando ao sistema nervoso dela, quer dizer, o sistema nervoso do espírito, se acoplando ao sistema nervoso do encarnado. Ok? O que ele faz? É como se ele enxergasse pelos olhos dela. É como se ele ouvisse pelos ouvidos dela. É como se ele sentisse pelas sensações dela. Então ele tem a impressão de estar vivo, porque ele ganha uma certa vitalidade na presença dela, acoplado a ela. E deve sentir um certo alívio também no seu sofrimento físico, né? Na sua carência, com as energias que ele suga dela, da alimentação comum dela. Estão entendendo como é que funciona o processo de vampirização? Aqui é um processo inconsciente de vampirização. Ele não está fazendo isso deliberadamente. Ele não sabe nem ao certo o que está acontecendo. Agora você imagina a confusão que isso faz no psiquismo da pessoa, do encarnado, por exemplo? Ana Cíntia colocou hóspede e a hospedeira. Exatamente, Ana. Né? É um processo legítimo aí de obsessão ou inconsciente, né? De vampirização inconsciente, né? Onde você tem um parasita e você tem o parasitado, né? O hóspede, né? O hospedeiro, né? Do parasita, certo? E isso acontece aos milhões, pessoal. Todos os dias no planeta todo, isso acontece aos milhões, tá? Ok? Então, é como ele acaba participando da vida material através dela, de certo modo, até falando pela boca dela, até falando por ela, né? E às vezes a pessoa nem percebe que ela está expressando gostos, às vezes, palavras até provindos dele, né? Isso acontece muito nos lares aí, nas casas, em que às vezes a pessoa fala coisas sem perceber, ela fala já influenciada por um espírito, né? E depois nem se lembra às vezes do que falou, né? Aí a pessoa fala, mas você acabou de falar isso. Não, eu não falei nada. Falou sim, né? Não, eu não falei, não, falou. Porque a pessoa começa a fazer coisa até que não se lembra às vezes, né? Tá? Ok. Então nessa simbiose, nessa troca, né, que está existindo entre encarnado e desencarnado, vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Estão vendo?
há quase 5 anos sucessivos que isso está ocorrendo. Então ele faleceu, né, em torno aí de uns 5 anos, né, por volta de 5 anos, e isso se acoplou a ela, se ajustou. Certamente foi um processo, foi gradativo, né, não deve ter sido assim de imediato, mas deve ter sido uma acomodação progressiva que ele foi influenciando ela e ela começou a receber a influenciação dele, foi sentindo saudade, foi chorando, foi querendo a presença dele de alguma forma, né? E aí ela foi se ajustando ao espírito e o espírito se ajustando a ela, né? Então vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora a moça subnutrida e perturbada. Estão vendo? A moça está subnutrida. Às vezes acontece, a gente vê nos processos de vampirização, nessa simbiose, às vezes a gente vê isso acontecer. A pessoa começa a ficar esquálida, começa a ficar subnutrida. Por quê? Porque o espírito está alimentando uma outra pessoa, que está sugando as suas forças, né? E aí a pessoa vai ficando com uma expressão abatida, olheiras, às vezes não dorme direito, não consegue comer direito. Quando come é sugada nas suas forças, tá? Ok? Isso acontece bastante, né? A moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto, né? Geralmente isso acontece assim, né? Acontece, a pessoa começa a receber pensamentos do espírito, né, intruso, né, a nível telepático pelo córtex, é a região que rodeia o cérebro, né, a região mais superficial do cérebro. Se ela aceita essa influência telepática dos pensamentos daquele que está no plano espiritual, aí começa a atingir a região subcortical, uma região ainda anterior ao córtex. Então começa a aprofundar essa influência nociva do espírito subencarnado. Se a pessoa continua aceitando e vai aprofundando mais, vai atingindo as regiões mais profundas do cérebro, chegando até o diencéfalo, né? Chegando ao sistema límbico, a região das emoções, de vários controles dos hormônios, controles dos movimentos, controle, né? Vai chegando a várias áreas que o espírito vai dominando, tá? Vai dominando. Então ele vai dominando o sistema nervoso, vai dominando a vontade da pessoa, vai dominando as emoções da pessoa, né? Gerando desequilíbrios, tá? Por quê? Porque ele é uma pessoa em desequilíbrio. Ele é uma pessoa em desequilíbrio que não vai poder proporcionar equilíbrio para ela. Ele vai expressar nela o desequilíbrio dele. Tá? Os sintomas que ele está sentindo, ele vai passar para ela. Ok? Os pensamentos dele desequilibrados, os conflitos dele vão estar na mente dela também. Tá? Ok? A vilania fica repetindo tudo que o Espírito diz. É isso aí. Né? Fica obedecendo ordens, né, do Espírito. Ok? Fica obedecendo ordens do Espírito, né? Isso no processo automático, pessoal, tá? No processo inconsciente, automático, né? Tá? A Fernanda Vida, Alexandre, difícil essa situação. Como afastar esse espírito e tratá-lo? Passe neles? Então, o passe ajuda muito. O passe tem uma ação prodigiosa, Fernanda. Por isso que as casas espíritas utilizam tanto essa ferramenta, né? Que é uma atividade mediúnica também, que é o passe, né? É uma ferramenta muito importante, tá? Porque quando a pessoa toma passe, vai na casa espírita e toma passe, ela meio que vai devagar, favorece um certo afastamento da entidade, meio que isola a pessoa. Isso é um processo progressivo também, tá? Meio que isola o espírito e se torna possível de encaminhá-lo, por exemplo, à reunião mediúnica, aí a pessoa volta melhor para casa, tal.
Se ela não mudar, e se o espírito não mudar também, daqui a pouco ambos estão juntos de novo, tá? Então não é uma solução definitiva. É um remédio ali que vai ajudar, mas não é uma solução definitiva, tá? A oração por parte do encarnado ajuda muito. É o mais poderoso recurso contra a vampirização, consciente ou inconsciente, né? A vampirização. O mais poderoso antídoto é a oração, como diz o Espírito Alexandre no livro Missionários da Luz, tá? Porque é uma atitude de dentro para fora. O passe ainda é de fora para dentro, né? É prodigioso, mas a oração é realmente um grande remédio de dentro para fora. Porque o encarnado ele vai se conscientizando da necessidade de se tratar, e aí ele vai ativando as forças dele. Por isso que o conhecimento é importante, né? A pessoa assiste palestra, participa de estudos, tal, e vai adquirindo entendimento, a princípio com dificuldades, a princípio com sentindo o peso, né, da influência e tal, mas aí vai conseguindo se libertar a pouco e pouco, tá? Então, lógico, a leitura elevada também é muito bom, né? Ajuda muito, ok? Então, a moça está numa situação difícil aqui, né? Ela está subnutrida, está perturbada emocionalmente, mentalmente, tá? Por haver a doente solicitado o nosso concurso assistencial, então, ó, a doente, essa moça, ela foi à casa espírita e solicitou o auxílio da casa espírita, auxílio dos espíritos, né? O Aulo está ali representando, o André Luiz, o Hilário estão ali para ajudar, assim como os demais espíritos na reunião mediúnica. Eles estão atendendo aos pedidos dela, às orações dela, né? É legal isso, a gente ver isso, a gente está vendo isso sob a ótica dos espíritos, né? Não sob a ótica do encarnado, como normalmente a gente vê, né? Tá? Então, por haver da doente solicitado o nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro, para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito. É necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna abalada pelo abraço constringente da era reclama limpeza em favor do reajuste. Então vamos analisar isso que foi falado aqui, tá? Cada frase aqui é de extrema importância, né? Então vamos lá. Ela pediu ajuda para a casa espírita e os espíritos se sentem na possibilidade de ajudar, né? A duplo socorro. Então eles têm que prestar um duplo socorro. Por que duplo socorro? O socorro da entidade necessitada, do espírito desse rapaz, desse solteirão necessitado, e da moça que também está necessitada. Ambos estão necessitados, ok? Então eles têm que prestar esse duplo socorro, tá? Para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, então vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Porque a moça está vivendo um quadro de fobias, num medo exagerado, uma ansiedade muito grande diante de certas situações que nós não sabemos exatamente qual, né? Do que ela está com fobia, nós não sabemos, né? Não entrado nesses detalhes. Mas ela está com fobias. Esses medos com uma alta carga de ansiedade, né? No nível patológico mesmo, tá? Por que ela está com essas fobias? Porque ela está sentindo o reflexo da mente dele. Tá? Ela está sentindo o reflexo, ela está refletindo. O médium é assim, ela é como uma médium. Ela está funcionando como uma médium. O médium é como um espelho que reflete o que o espírito está sentindo. Ok?
Os médiuns são como um espelho. Então, se aproxima algum espírito, a gente começa a refletir do que o espírito está sentindo. Se ele morreu acidentado, ele está quebrado lá, a gente começa a sentir dores, às vezes, nos ossos, dor na perna, dor na coluna, dor na bacia. Às vezes surge de uma hora para outra, você começa a sentir dores. E vai no médico, tira a chapa e não tem nada. E o médico não sabe mais o que fala. Né? Daqui a pouco ele começa a falar que é um quadro de fibromialgia. Né? E quando ele não sabe o que está causando, fala, esse é um quadro de fibromialgia e tal. Né? Então, assim, ela está espelhando, ela está refletindo a mente dele desequilibrada, do espírito, né? Desse rapaz aí, né? Por que que ele está desequilibrado? O que está acontecendo com a mente dele? Né? É porque ele está apavorado. Parece que deu uma paradinha aqui. Deixa eu... Oi. Oi, pessoal. Oi, voltou? Deu uma travadinha aí. Vamos ver se voltou agora. Hoje tá difícil o negócio. Acho que o pessoal tá de férias, né? O pessoal preparando pro carnaval, aquela coisa toda. Oi. Oi, tá dando pra ouvir? Voltou? Voltou agora? Som ok? Voltou, né? É muita gente de férias, muita gente acessando a internet, né? É isso aí. Voltou, então vamos lá. Nós temos uns minutinhos ainda. É interessante, né? Tá interessante o assunto, né? Por isso que eu não queria perder. Até porque é interessante, tá falando de festas, ele morreu no meio das festas, tal, né? Depois, né, da festa, intoxicado. Vamos ver o que aconteceu, tá? Mas ele está aqui desequilibrando a mente dela também. Por quê? Porque ele está apavorado diante da vida espiritual. Ele não tinha preparação nenhuma, morreu em desequilíbrio, né? Após a festança lá, ele estava totalmente sem condição. Então ele acessou os níveis inferiores da região espiritual, do mundo espiritual. E está apavorado diante da morte, diante do mundo espiritual, diante das regiões inferiores. Está apavorado, o que é natural que aconteça. E a moça está sentindo, porque ela está ligada à mente dele e ele é ligado à mente dela, ela está sentindo o reflexo do apavoramento dele, do pavor que ele está sentindo. Ok? Então é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem. Né? Precisa tirar, ela se intoxicou com o pensamento dele, com as energias dele, deletérias. Precisa retirar essas energias. Existe um encharcamento de forças. Já pode começar a ter síndrome de pânico, fobias, né? Devido a esse encharcamento de vibrações deletérias no seu sistema nervoso, tá? No cérebro e nos nervos como um todo. Por isso que o passe é muito importante nesses momentos, tá? Porque utilizar inclusive diariamente do passe, quando possível, quando se vive esse quadro, para que faça uma desintoxicação dessas energias deletérias, ok? Uma limpeza, né, vibratória. Né? Assim como a coluna, imagina uma coluna de construção, né?
que ela está abalada pelo abraço constringente da era. Imagina uma era, aquela trepadeira que vai grudando ali na parede, no pilar, né? Na coluna, tá? E ela vai engrossando as suas, né? A sua estrutura, a estrutura da planta, ali vai engrossando. Imagina isso ao longo dos anos, né? Vai deteriorando a parede, vai deteriorando a coluna, vai enfraquecendo ali a coluna, tá? Ele compara a esse caso aqui de vampirização. É como se fosse uma era que está abalando a estrutura, a coluna em que ela se apoia, tá? Ok. Então vamos lá. Nesse ínterim, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, que é o instrutor espiritual do grupo, né? Colocaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia, que é uma das médiuns do grupo, né? É uma médium consciente dentro do grupo. Então eles colocaram o rapaz aqui, esse solteirão, esse espírito, né, que está obsediando, colocaram do lado da médium Eugênia. Ok? O Fabiano colocou, Fabiano, um abraço. Pode acontecer de um encarnado vampirizar outro encarnado através de pensamentos? Pode, Fabiano, pode. A obsessão, no caso, né, você está falando por vampirização, né? A obsessão, ela não se dá só de espírito para encarnado. Ela pode se dar de encarnado para encarnado e de espírito para espírito também. Tá? A obsessão, ela tem várias configurações. Então, isso que você perguntou, pode sim. Um encarnado vampirizando outro encarnado. Através de vários modos, né? Porque o vampiro, como diz o Espírito Alexandre no Missionários da Luz, vampiro é toda entidade ociosa a se valer das forças de outrem. Tá? Então você pega uma relação em que um encarnado explora outro encarnado, né? Se vale indebitamente das forças de outro, ou de outrem, né? É um processo de vampirização. Isso pode ser inclusive coletivo. Tem processos de vampirização coletivo, né? Quando um encarnado explora vários outros encarnados, né? Com salários misérrimos, né? Acho que deu uma travada de novo, né? Oi. Oi, pessoal. Som ok? Tá dando para ouvir? Ok, né? Tá travando muito hoje. Acho que tá bom da gente dar uma paradinha, pessoal. Tá travando aqui, né? Vamos fazer uma prece, né? Vamos finalizar por hoje. A gente continua na semana que vem, tá bom? Então vamos fazer a prece final, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos da informação espírita que nos faz mais conscientes, que nos faz mais despertos para a realidade imortal. Ajuda-nos a nos prepararmos bem para a nossa transição, aprendendo a viver como espíritos imortais, mesmo na Terra, aprendendo a enxergar em tudo e em todos o sabor de eternidade, o sabor da vida imortal. Então ajuda-nos, Senhor, a valorizar mais aquilo que é profundo do que aquilo que é superficial. Ajuda-nos a cultivar os bons hábitos que hão de nos libertar das energias deletérias num processo de desintoxicação, para nos ligarmos e absorvermos as forças sublimadas da vida superior.
alcançando estágios mais avançados de saúde, de harmonia e de vivência. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a todos, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.